Agora que eu já tenho essa estrutura inicial do HTML carregando os ícones lá do Font Awesome, o próximo passo é eu formatar isso aqui usando o CSS, né, de acordo com o meu Avocode que está aqui. Então bora lá para o CSS fazer as primeiras alterações. Veja que eu tenho alguns espaçamentos aqui, né, um padding, uma margem aqui em cima. A primeira coisa eu vou zerar isso na UL, né? Então eu posso criar aqui um aside, UL, e aqui eu vou colocar a margem 0 e o padding 0 também. Veja que agora está colado aqui nas minhas margens. Então eu vou também colocar uma cor de fundo no LI. Então eu vou usar aqui uma cor qualquer, vamos colocar vermelho. E vou colocar uma margem inferior aqui. Então vamos colocar em 1 pixel só. Isso é só para eu visualizar os elementos e direcionar melhor o que eu preciso fazer. Então veja, né, que eu tenho aqui a cor vermelha de fundo e tenho uma margem inferior aqui de 1 pixel. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir qual é essa altura aqui. Para isso eu vou olhar lá no Avocode, clico aqui no elemento e veja que eu tenho uma altura aqui de 50 pixels. Então vamos definir essa altura aqui para LI. Então vamos colocar aqui a altura, né, 50 pixels. E veja que o tamanho foi alterado aqui, porém o meu texto aqui está muito no alto, então eu preciso colocar um texto, né, um pouco mais alinhado aqui ao meio. Existem algumas técnicas para fazer isso, esse alinhamento, né? Então, da mesma forma que eu defini que a altura desse elemento aqui é 50 pixels, eu também posso definir o line height, que seria a altura da linha. Então, se eu colocar 50 pixels também, automaticamente ele vai centralizar esse texto, tá vendo? Essa é uma forma bem prática aí para centralizar principalmente texto, né, que estão dentro de uma caixa, de um elemento com display block, por exemplo. E agora que eu fiz esse alinhamento vertical, né, coloquei aqui no centro, eu vou fazer um alinhamento aqui horizontal também. Então eu vou colocar um padding left aqui, vou colocar de 10 pixels para ver. Então agora eu vou definir o tamanho dessa fonte. Deixa eu ver aqui no meu Avocode, né, qual que é o tamanho dessa fonte aqui. Então veja que é uma Arial, na verdade eu estou usando Arial para toda a página, né? E Arial é legal que a gente não precisa fazer o include usando o Google Fonts, não. Arial já é uma fonte bem comum em todos os computadores e navegadores aí. Então eu vou simplesmente definir lá no body que eu estou usando a Arial. E eu vou colocar aqui também que o peso é bold, né? E o tamanho é 14 pixels. Então vamos definir essa fonte aqui. Lá no body eu já vou colocar fonte family, né? Vamos colocar Arial. Colocar sans serif aqui. E aqui na LI novamente, né? Eu vou colocar font size de 14. E um peso para a fonte aqui, né? Font weight. Vou colocar aqui bold direto aqui. Poderia usar aquela numeração, né, 300, 400, mas no caso aqui eu posso usar bold também, que é como se fosse um atalho para aqueles números lá. Então bold é bem comum, então vamos deixar aqui como bold mesmo. Então veja como é que o meu menu está nesse momento aqui. Veja que o meu texto aqui, né, está muito colado em relação ao ícone aqui. Se você ver aqui no Avocode, né, tem um espaçamento maior aqui entre o ícone e o texto. Então aqui no ícone, como ele é um elemento, né, HTML, eu posso colocar um margin right aqui e deixar isso um pouco afastado lá no meu código. Então vamos alterar aqui. Já que a gente está usando o Font Awesome, né, veja que o ícone, né, ele tem essa tag I aqui. Então eu posso colocar aqui também a side LI e coloco a tag I que está aqui dentro. E aqui eu vou colocar um margin right aqui de 5 pixels, acho que já está legal. Vamos ver aqui. Ficou melhor, mas eu acho que essa margem aqui do LI, que eu coloquei como 10, né, posso aumentar para 15. E acho que agora está legal. Eu posso inclusive já tirar esse vermelho aqui, né, e essa margem de 1 pixel aqui, porque eu já estou com todos os elementos formatados aqui ali dentro do meu menu. Então eu posso tirar sem problema esse background red aqui e esse margin bottom aqui. Então veja que agora o menu está bem parecido. Vamos ver aqui, o que eu preciso alterar agora é esse texto aqui, né? Porque aqui está tudo branco, né? Então vamos colocar aqui, vou ver se o tamanho é o mesmo.
14 pixels também, Arial. Então ele tem uma opacidade de 60, então na verdade é um branco que tem um pouco de opacidade, ele fica com essa cor meio cinza. Então lá no CSS eu posso representar isso aqui usando o RGBA. Então aqui dentro, posso ter aqui a side LI Small. Eu posso falar que essa cor aqui é um RGBA. Que eu vou usar o 255, que é o branco, né? 255, 255 e eu vou colocar aqui o canal alfa de 0.6, que é o 60% que está lá no meu Avocode. Então vamos ver como apareceu aqui. Veja que está legal, o problema é que ele está alinhado, está colado aqui no meu texto, né? Então diferente aqui do Avocode, está vendo? Ele está alinhado à direita. Então nesse caso específico aqui, eu posso usar aquele float right, que a gente viu em vídeos anteriores. Então eu posso vir aqui no meu small, colocar um float right aqui, aí ele vai colar ali na minha direita. Tá vendo? Ele colou na minha direita, só que colou muito. Então eu preciso colocar aqui um margin left para eu descolar daqui. Então vamos colocar aqui margin left de 15 pixels. Não deu certo porque na verdade eu confundi, né? Não é margin left, porque eu vou colocar uma margem a partir da minha direita que está aqui, né? Então, ao invés de margin left, é margin right. Veja que eu tenho um pequeno problema aqui, que os ícones são de tamanhos diferentes. Então eu tenho um pequeno desalinhamento aqui, tá vendo? Se eu vier aqui no Balance, Dashboard, então eu preciso ajustar isso aqui definindo o mesmo tamanho para todos os ícones. Então eu posso definir largura e altura, por exemplo, e alinhar os ícones, né? Fazer um alinhamento central aqui. Então para isso basta eu mudar o CSS aqui, no caso eu vou mudar, né, o UI que está dentro da LI. Então eu vou colocar uma altura de 20 pixels e vou colocar uma largura de 20 pixels. E também vou alinhar isso ao centro. Então Text Align Center. Vamos ver se resolveu lá. Veja que agora sim, né, tá tudo alinhado direitinho aqui. Então um pequeno detalhe, né, que pode facilmente passar desapercebido, mas é importante, quem trabalha com interface é sempre importante ficar atento a esses detalhes, porque é isso que diferencia um bom profissional de um mau profissional. Agora que o nosso menu está praticamente pronto, eu preciso implementar a parte do hover que está aqui no meu Avocode. Então quando eu passar o mouse por cima, vai ter aqui uma borda lateral aqui, né, laranjada, e vai mudar a cor de fundo para um azul mais escuro. Então já vou pegar esse código de cor aqui de uma vez, clicar aqui, colou, né, a cor lá para a minha área de transferência, e eu vou implementar agora o LI Hover. Então eu já tenho o LI aqui, eu vou simplesmente colocar a side LI, o hover aqui, que você já conhece, a gente já viu em vídeos anteriores, e aqui eu vou mudar essa cor de fundo para aquela cor que eu copiei lá do Avocode. Então vamos salvar aqui e veja que agora eu tenho esse efeito de hover aqui. Agora eu preciso adicionar aquela borda à minha esquerda aqui. Então eu vou pegar o código da cor também. E vou colocar aqui um border, né, left, então uma borda na esquerda. Vou colocar 3 pixels, sólido, naquela cor laranja ali. Salvei aqui e veja que agora tá legal. O problema que eu tenho aqui, se eu passar o mouse fora aqui, né, porque eu tenho um link aqui, se eu passar o mouse fora aqui, ele perde um pouco essa mãozinha aqui, né? Então eu posso colocar aqui, acho que eu não expliquei ainda, tem a opção de cursor, pointer, tem vários exemplos aqui, né? Então a gente vai usar o pointer, que é aquela mãozinha lá. Então a gente pode, mesmo aqui no canto agora, vai aparecer aquela mãozinha. Um outro problema que eu tenho agora, quando eu passo o mouse, tá vendo, por cima, por causa dessa margem de 3 pixels aqui, acaba que esse elemento ele é direcionado a 3 pixels à minha direita aqui. Então no hover eu preciso mudar o padding left do LI. Então veja que eu tenho aqui, no LI eu tenho um padding left de 15 pixels. Então no hover do LI eu preciso mudar esse padding left para 12. Porque é os 15 que está aqui, menos os 3 da borda. Então vamos colocar aqui 12 para cortar aquele efeito, para não deixar a interface estranha. Tá vendo? Agora está fixo, então o elemento ele não fica
virando, indo para minha direita aqui. Então tá um efeito bem legal e tá pronto o nosso menu.